Muito bem, estamos de volta ao vivo para você nesta quarta-feira com o Semana Esportes aqui pela TV Semana. Neste bloco, o assunto é o Atlético Mineiro, né? O Galo destaque agora aqui no nosso programa e de imediato a gente traz então o noticiário atleticano. Bom, é o seguinte, hein? O empresário do Ronaldinho, né? O Galo é destaque, o Ronaldinho também é, porque tem notícia dele a todo instante, como falamos ontem aqui, e o R10 não sai da mídia. Mas o empresário do Ronaldinho, que por coincidência ou não, é o irmão dele, o Assis, está sepultando de forma definitiva qualquer possibilidade dele vestir a camisa do Cruzeiro. Que né? beleza, hein? Os rumores de que o Ronaldinho Gaúcho estaria negociando com o Cruzeiro não procedem, segundo seu irmão e empresário Roberto Assis. E aonde que entra o Galo? Agora, ó, no futebol, segundo o Assis, tudo pode acontecer, mas ele não foi procurado por ninguém até agora. O que existe em relação ao Ronaldo, em Minas, a única coisa existente em relação ao jogador no nosso estado é que o Atlético, segundo o Assis, ainda deve ao jogador 10 milhões de reais. E em nenhum momento o Galo procurou para acertar, ou o Ronaldo e seu irmão procuraram o clube para resolver essa questão. Não pressionaram para receber, pois o Ronaldo tem uma história muito linda, segundo ele, no clube. É claro que precisamos receber, diz Assis, pois é muito dinheiro de trabalho, de suor e de títulos, afirmou o ex-jogador e empresário do irmão e do craque Ronaldo em entrevista ao jornal Estado de Minas. O diretor de futebol alvinegro, Eduardo Maluf, admitiu o débito com o craque durante a passagem do time dele pelo México para enfrentar o Atlas em 15 de abril pela Libertadores. Ronaldinho está no país desde setembro do ano passado. Bom, então essa dívida confessada e assumida pela diretoria atleticana. Agora resta saber de que forma que o Galo conseguirá saldar esse débito. Não é isso, Jorginho? Porque é muito dinheiro, né? Mas o Ronaldinho também foi de suma importância, como falávamos ontem aqui, para a história recente de muitas conquistas e de glórias do Clube Atlético Mineiro. É isso? O Ronaldinho, quando veio para o Atlético, muita gente falava que o Ronaldinho ganhava 1 milhão por mês. O salário do Ronaldinho era de 350 mil reais por mês, né? Mas na medida que os Ronaldinho fosse jogando e na medida que o clube fosse conquistando títulos, conquistando outros valores através de marketing, de vendas de uniforme, ia se aumentando. Então, no final, o salário do Ronaldinho, entre prêmios e tudo, passava da faixa dos 900 mil reais. O que não é caro, o que é normal para uma estrela do nível do Ronaldinho. Ontem eu vi uma entrevista ao vivo com o irmão do Ronaldinho, que estará em Belo Horizonte agora à tarde, sentado com a diretoria do Atlético, para tratar desse assunto. Ele não disse ontem por telefone o valor da dívida, certo? Fala-se em Belo Horizonte, na crônica, que a dívida gira em torno de 10 milhões. Ele preferiu não falar o valor e nem confirmar esse valor. Mas não faz muita diferença se é 5 milhões, se é 10, isso não faz. O Atlético deve o relacionamento do Atlético com o Assis e o Ronaldinho. É o melhor possível, são as palavras do Assis, né? Relacionamento é o melhor possível e isto é normal no futebol brasileiro, um atleta, né, que ganha muito como o Ronaldinho, escalonar essa dívida e o Atlético, não tenho dúvida, que vai pagar. 10 milhões aqui para nós, fracos comentaristas, você está entendendo? Asa caída dessa TV aqui, asa caída, quando nós falamos em 10 milhões, para nós é muita coisa. Mas no mundo do futebol, isso representa o mesmo que um grão de areia lá nas praias dos nossos oceanos, principalmente para o Clube Atlético Mineiro, que tem um patrimônio avaliado em 3 bilhões de reais. Não é bem isso que a gente está vendo aqui no balanço financeiro. Vamos falar já sobre isso. Eu comento sobre o balanço financeiro, eu vou comentar também. O Atlético, a dívida do Atlético, o balanço financeiro está falando em acho que em 40 ou 50 milhões de prejuízo que deu o ano passado. Eu vou comentar sobre isso. Mas o Atlético deve muito mais de 300 milhões, quer dizer, esse balancinho aí, perto da nossa dívida, é fichinha. Bom, André, 10 milhões podem não ser muito para os patamares do futebol, mas convenhamos, para um clube que está fechando aí com conta no vermelho, né? E não é fácil não para se pagar, ainda mais para um jogador só, vamos dizer assim. Né? Uma só pessoa tem 10 milhões de reais. Eu não sei se a entrevista que eu vi ontem também do Assis, ao vivo, foi referente... Esse seria hoje ou quarta-feira que vem? Hoje. Entendeu? Estará em Belo Horizonte agora. Agora eu gostaria daquele que gosta tanto de falar, né? Que é aquele bocudo do Calil, que fala demais da conta.
força da imprensa agora explicar essa dívida com o Atlético, porque ele falou que não estava devendo nada, né? Teve também, como o Cruzeiro teve também o saldo negativo aí, déficit do ano passado, para explicar também. Então explica, Calil. Se eu não é o cara, explica para a imprensa, para os atleticanos, por que esse débito, Bom, por que esse 10 milhões do Ronaldinho. Vamos falar não só dos 10 milhões, André, mas do déficit todo, né? E foi divulgado um balanço mostrando a movimentação financeira do Galo no futebol durante o último ano da era Alexandre Calil, né? E o Conselho Deliberativo do Galo aprovou o balanço financeiro de 2014 em reunião no dia de ontem, e os registros mostram como se deu o último ano da gestão de Alexandre Calil como presidente. Se dentro de campo foram títulos, muitas conquistas importantes e muito sucesso, né? Com a calculadora na mão, o que houve foi um déficit operacional de 48 milhões e 400 mil reais, né? Curiosamente, o valor é próximo do valor destinado para se empregar no futebol, né? O investimento no futebol profissional foi de 43 milhões e o déficit foi de 48 milhões, né? São muitos números, muitos gráficos, muitas contas e não tem como passar tudo para você. Fato é que no valor assim integral o débito foi esse, né? Mas o Atlético deve muito mais do que isso, como foi dito pelo Jorginho, né? E se arrecada muito mais do que isso também. Agora é questão de se comparar aquilo que é arrecadado, né? E se contrabalancear, né? A receita com a despesa para gerir o clube. Mas enfim, o Calil foi importante, mas entregou o clube com dívida para o Daniel Nepomuceno, que hoje é o novo técnico, ou melhor, é o novo presidente do Clube Atlético Mineiro. Mas não é novidade para ninguém também. Todo mundo deve e as contas estão no vermelho aí na maioria dos clubes do futebol brasileiro, e com o Galo não é diferente. Não é isso, Jorginho? Nós já estamos no... A verdade é o seguinte, o balanço do Atlético, que foi, né, exibido esse ano, ele é do ano passado. Foi o que o Atlético contraiu de receitas e despesas do ano passado. Exatamente, 2014, o último ano do Calil. Na verdade, no ano passado, o Atlético ficou com um dinheiro que não conseguiu colocar na conta em função daquele problema com a Fazenda Nacional, que era o famoso dinheiro do Bernard, que passava de 65 milhões de reais. Esse dinheiro não pôde ser colocado no balanço, porque ele não entrou nos cofres do Atlético para o ano passado. Se esse dinheiro tivesse sido entrado, você pode ter certeza que o balanço não fechava com prejuízo. Ele já fechava com saldo até positivo. Como não pôde entrar, esse dinheiro começou a entrar já em 2015. Ele já vai aparecer no balanço de 2016, que será lá para frente. Agora, todo o futebol brasileiro, ele sempre fecha com um déficit. Aí volta aqui os perrelas. Os perrelas, né, sempre vendiam jogadores dizendo: o clube de futebol que não vender no mínimo 2 jogadores por ano, ele vai fechar com prejuízo. Porque o futebol ele é altamente deficitário. O que foi o lucro do Atlético, né, no ano de 2014? Foi simplesmente conquistar uma Recopa, conquistar uma Copa do Brasil, um título inédito, 2 títulos inéditos que não tínhamos, né? Então, o lucro do Atlético foi a conquista. Agora, a questão financeira, isso é uma questão de contabilidade que todas as equipes do futebol brasileiro costumam